Vamos continuar cuidando então da nossa alimentação? Só que agora falando sobre o carboidrato, que as pessoas falam assim, o carboidrato engorda. É o que a gente mais escuta. E eu acredito que ela escute bastante isso também, nutricionista Natália Gimenez. Bom dia. Tudo bom, Nath? Bom dia. Bom dia pro pessoal aí de casa. Escuta mesmo? É o que eu mais vejo, não só no consultório, como também na caixinha de perguntas do meu Instagram, né? A gente abomina o carboidrato. Eu, às vezes, tenho paciente com medo de comer banana por causa da frutose, né? Por causa do carboidrato da banana. Então, às vezes, tem muito terrorismo nutricional na internet, em alguns profissionais, e aí a pessoa tem medo de comer. Sim, com certeza. E engorda mesmo? Vamos lá. A pergunta do milhão, né? Ela acabou de falar isso. É aquela, mas engorda mesmo? Amei. É o terrorismo da pessoa. Normal a gente ter medo, né? Mas não existe um alimento que isolado vai te engordar. Então, o carboidrato na proporção correta para você não vai te engordar e vai até favorecer o seu rendimento no treino. É o conjunto. Exatamente. É que às vezes, gente, o pão com manteiga, vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que é gostosa, né? O pão com manteiga, daí você come um lá. Aí você vai querer o segundo, né, gente? É difícil ficar num só, né? Manteiga é triste. E a gente tem também as calorias da manteiga, que não são poucas. Nossa, né? é verdade, né, gente? Que é uma delícia, né? Vamos pensar um pouquinho, então, nas pessoas que cortam o carboidrato. Tá. Tipo, não vou comer. Faz mesmo. Quero emagrecer. Ela sabe que ela me atendeu, ela sabe, né? Ela é minha nutricionista. Tira eu quero emagrecer, tudo. vou tirar todo o carboidrato. É. E dá uma impressão que emagrece. Sim, qual que é o problema, né, entre aspas, do carboidrato? É que ele tem muita afinidade com a água. Então, quando você ingere um carboidrato, 1 grama de carboidrato, vai ali jogar junto com ele 4 moléculas de água. Então, quando você tira tudo, você tirou também a questão da hidratação das suas células. Então, você perde muito líquido no início, porque você acaba perdendo muita água. Então, dá aquela falsa impressão que você emagreceu. Por isso que a maioria das pessoas, estou fazendo uma dieta zero em carboidrato, perdi 10 quilos em um mês. Peraí, você não perdeu 10 quilos de gordura, porque isso é impossível fisiologicamente falando. O que você perdeu foi bastante água. Você desinchou, na verdade. Exatamente, porque o carboidrato ele tem muita afinidade com a água. Então, você não ingere ele na sua alimentação, automaticamente você absorve menos. Então, você fica menos inchada, tá? Não que você está perdendo tudo isso de gordura. E introduziu novamente na alimentação, ganha tudo de novo. Então, tanto é que é comum as pessoas falarem, fiz uma dieta e tal, da moda, perdi 5 quilos, mas depois ganhei 6. Perdi 6, mas depois... Porque é normal, né? Ninguém perde tudo isso de gordura. Então, retirando todo o carboidrato da sua dieta, você perde bastante peso, mas a maioria é água. Agora, para quem gosta do carboidrato, como eu, o que escolher? Tem como escolher? Tem algum melhor que o outro ou não? Tem, a gente tem os carboidratos integrais com maior quantidade de fibras, maior quantidade de nutrientes, então vai te dar mais saciedade também. E o que você coloca junto com aquele carboidrato conta bastante, né? Então, por exemplo, um pãozinho ali no café da manhã, que você põe com um ovinho mexido, com uma fruta, poxa, mais saciedade, mais fibras, você vai ficar mais saciada ao longo do dia. Agora, só o pão com manteiga, o exemplo que o Lucas deu, poxa, não vai te dar muita saciedade, não vai ter tanta proteína, não vai ter tanta fibras, então, depois de 1 hora, 1 hora e meia, você vai estar com fome novamente. Nem sendo um pãozinho integral cheio de semente. Então não... Menos pior Melhor do que, por exemplo, um pão de trigo, né? Mas dá para você acrescentar uma proteína para te manter mais saciada. Vamos pensar, então, na farinha que a gente vai usar para cozinhar, para fazer o bolo, seja o que for. Porque, assim, a gente fica pensando, então, né? Todo mundo fala muito mal da farinha de trigo, né? Que é a mais barata, né, gente? Isso que dá raiva, né? Por que o mais barato não é o melhor, às vezes, né, gente? O que a gente faz na hora que a gente for fazer um bolo, por exemplo? Tem uma farinha que a gente pode escolher que seja melhor ou não? Tem. Para não ficar, por exemplo, um bolo nutricionalmente falando tão ruim, você pode misturar a farinha de trigo com um pouquinho da farinha de aveia. Vai agregar mais fibras, mais nutrientes, você vai ter mais saciedade. Então, não precisa necessariamente ser 100% a de trigo. Você pode misturar com outra farinha integral. E também, dependendo do que você coloca naquele bolo, por exemplo, sei lá, não põe tanto açúcar, põe um óleo mais interessante, vai ficar um bolo mais saudável. Só que o problema é o excesso, né? Então, se você come uma fatia daquele bolo, tudo bem. Se você come 1/4 do bolo, já é bastante. Você sabe que no começo eu estranhei. Em casa, o Daniel que entrou com isso de farinha, vamos comprar farinha de aveia, vamos eliminar a farinha branca. No começo eu estranhei, mas agora acostumei tanto. Agora o armário é mais farinha de aveia do que a farinha branca.
hábito, né? Vira hábito, impressionante. E as crianças também estão amando. É que a que gente bom. está habituada com o trigo, Sim. né? Então, no começo estranha, mas depois que você muda... acostuma e é gostoso, uma vira delícia. hábito. Igual o café sem açúcar. No começo parece verdade. que a língua cai. Ai, não consegui ainda. Minha língua tá caindo ainda. Mas aos pouquinhos você vai adaptando esse paladar. Aí você não Preciso consegue mais também acostumar café. que tá difícil, viu? Difícil, né, Mari? Puxa. Tá mesmo, tá difícil. Agora, o pão francês ou tapioca? Ai, boa. O que é melhor? Essa é clássica. É, adoro essa é boa. Vamos lá. Quando a gente fala do pão francês, a gente está falando de uma opção de carboidrato, assim como a tapioca. O problema é que ninguém faz uma tapioca com uma colher de sopa. A gente bota ali 3, 4, 5 colheres de sopa para fazer uma tapioca enxuta, né? Então, mais ou menos 3, 4 colheres de sopa de tapioca, que você não faz uma tapioca muito grande, tem a mesma quantidade de carboidrato de um pão francês. A diferença é que a tapioca não tem nada de fibras, não tem nada de proteína. O pão francês, pelo menos, tem um pouquinho de fibras, um pouquinho de proteína, se você for comparar a tapioca. A tapioca é a goma, né? Então não tem nada, é só carboidrato. Não tem nada que vai te trazer saciedade. Nossa, eu achava que a tapioca maravilhosa. É que a gente tem essa falsa Ao invés do visão, pão. porque associa o glúten como algo ruim. Para quem é uma pessoa saudável, não celíaca, né, que não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância ou nenhuma sensibilidade com o glúten, é mais preferível que ela coma um pãozinho com ovo de manhã do que uma tapioca deste tamanho, que vai ter muito mais carboidrato do que um pão. Então, mais ou menos uma tapioca ali grande, tem cerca de 100 gramas da farinha, né, de tapioca. É mais ou menos 60 gramas de carboidrato. Um pão francês tem cerca de 28, 27 gramas de carboidrato. Nossa. Então, você está comendo o dobro de carboidrato. Muita coisa. Mas você acha que está fazendo uma escolha boa pelo fato de não ter glúten, talvez. Você sabe o que eu aprendi a fazer que eu nunca tinha comido? Crepioca. Excelente delícia. opção. Porque eu só faço assim, só pra dar aquela liga, é muito pouquinho tapioca. E eu fiz pra minha mãe, outro dia pra minha irmã. Eu acho falei, a gente, crepioca que o máximo. delícia. Você põe um pouquinho de ovo, você põe 2 colheres de sopa de muito tapioca, bom. que já está excelente. É. Já tem mais proteína, já te dá mais saciedade. Eu faço acho muito a em casa, crepioca excelente. Então é melhor fazer a crepioca do que a tapioca. Melhor opção, exatamente. Ótimo. Agora, só falar do pão francês, eu ouvi falar que se a gente tira o miolo, a gente pode comer 2, tô brincando. Né? Mas Eu já ouvi adoro falar isso esses também. Mas eu nunca como miolo, sabia? Ah, então, eu ouvi costume. falar que o miolo se você tira o miolo, corta pela metade as calorias. E é verdade? Não ou necessariamente. A gente tem menos calorias, porque você está comendo menos massa, mas não necessariamente pela metade. Depende Tá. do pão, depende da quantidade de miolo, né? Então, se tira o miolo, não pode comer 2, sem miolo. Não pode. Você vai estar comendo menos Tá querendo dar o calorias. truque pra ele mesmo. Ele tá doido pra comer 2 É pães, só tá pra vendo? saber, né, gente? Vai saber, né? De repente dá certo, né? Às vezes o pessoal acha, como um pão sem miolo. Não, você só tá comendo menos calorias do que se fosse comer o pão Deixa eu passar inteiro. o Instagram da Nath, que eu acho que é legal, porque essas perguntinhas que a gente está fazendo aqui, Tem vários muito pacientes, seguidores dela, fazem também. Sim. E ela responde muito legal. Gente, toda segunda você abre uma caixa de Toda perguntas, segunda tem. né? Inclusive, Nath? tem destaque com algumas perguntas mais elaboradas que eu deixo no destaque para as pessoas verem. Então tá aqui, ó, nutri.nath Gimenez, lembrando que esse ponto Nath é sem o I, tá bom? Nath Gimenez. Aí você pode seguir a Nath e fazer perguntinhas também, e ela passa receitas que são fáceis de fazer, tira essas dúvidas, coloca opções de lanche da tarde. Esse aqui eu adorei, esse aqui também. Então pode seguir a Nath. Nath, obrigado por me dar Viu? um E que além de uma agradeço. excelente profissional, ela é linda e maravilhosa. Ai, gente, uma esse- pessoa tudo bem. maravilhosa. Esse elogio vindo de você eu vou É considerar mesmo, de bastante. verdade. Obrigada.